Preste atenção nessas 10 dicas práticas que vão tornar o seu casamento muito melhor a partir de agora. E eu, Flávio, além de ser teólogo e, obviamente, conhecer sobre a doutrina da Igreja Católica, também sou casado, tenho 5 filhos, graças a Deus. Então, posso dizer, além da doutrina, também na prática, como é que nós buscamos ter de Deus esse matrimônio que nos faz feliz, que nos ajuda nessa vida e, principalmente, que nos leva para o céu. Primeira coisa que você tem que entender para ter um relacionamento, um matrimônio frutífero, vitorioso, perseverante, é entender que o matrimônio é um sacramento que não serve simplesmente para esse mundo, para essa vida que passa, mas tem o propósito de nos levar para o céu. Esse é o objetivo, nos salvar e nos santificar por meio do matrimônio. E aqui 10 dicas práticas que às vezes parecem simples, podem ser até óbvias em algum aspecto, mas com certeza vão te ajudar em muito a vencer os desafios. O matrimônio é um desafio constante, mas seguindo essas dicas, tenho certeza que a sua vida vai ficar muito melhor e o seu matrimônio vai ser muito melhor a partir de hoje. E a primeira coisa é, preveja as atitudes do seu cônjuge, de acordo com o conhecimento que você adquiriu dele, e se prepare. Não seja pego de surpresa pela milésima vez. O que quer dizer isso? Tantas pessoas, eu escuto muito isso, reclamações sobre o cônjuge. Nossa, eu sou casado há 10 anos e minha esposa sempre faz isso. Não aguento mais. Eu sou casado há 20 anos. Já falei tantas vezes com o meu marido e ele insiste em fazer a mesma coisa. Então é você que está errado. É você que tem que mudar. É você que tem que perceber o que é que está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Como eu disse, eu também sou casado. Posso dizer por experiência própria. A minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa, tem defeitos, obviamente, como eu tenho, você tem, todos nós temos. E uma coisa dela, que no princípio do nosso relacionamento me deixava muito chateado, é tomar o café da manhã, fazer ali a sua refeição e não concluir a refeição. O que eu quero dizer? Todos os dias, sem exceção, ela toma o seu café, café com leite, e deixa na xícara um restinho de café com leite, que segundo ela é para ela tomar depois. Não, já eu termino. Meu bem, mas por que você não toma o resto? É um pouquinho só que fica. Ou joga fora, ou faz qualquer coisa, mas não deixe isso aqui, porque aquilo me incomoda muito. Eu sou muito organizado, eu gosto das coisas assim, bem criterioso, sou bem criterioso. Morei sozinho muitos anos, mais de 10 anos, então minhas coisas eram assim, muito certinhas. E aquilo me irrita. E passa um ano, e passa 2, e eu falando com ela, não faz isso, não faz isso, por favor. Ou você toma o seu café, ou joga fora. Faça alguma coisa. E eu, algumas vezes, peguei aquele restinho de café e joguei fora e lavei a xícara, e ainda fui repreendido por isso. Nossa, você jogou meu café fora, eu não tinha terminado. Isso 1, 2 horas depois do café da manhã. Se eu continuasse martelando, fazendo, repetindo, algo que não ia produzir frutos, o errado seria eu. O errado seria eu. Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que usar a razão. Eu estou percebendo que falar com ela não adianta. Então, já que eu não consigo mudar a minha esposa, eu vou mudar a mim mesmo. Mudar o outro é muito mais difícil do que mudar a mim mesmo. Eu consigo me mudar. Não consigo forçar a outra pessoa, mas eu consigo me mudar a minha percepção daquilo que está acontecendo. Então, hoje, depois de uma análise, o que é que eu faço? Já que não é possível, pego a xícara. Aquilo que incomoda? Incomoda. Deixo atrás do micro-ondas, tiro aqui da mesa, coloco na estante da cozinha, no armário. Tiro aqui da minha visão, coloco em outro lugar. Meu bem está aqui, ó. Não tem briga, não tem discussão, não me irrita. E eu sigo a vida. O meu matrimônio é muito mais importante do que aquela xícara com leite. Tem gente que dá mais importância aos detalhes, aquela xícara com leite, do que a pessoa, o marido, a esposa. Passa por cima disso, deixa isso para lá. Então não seja pego de surpresa pela milésima vez. Nossa, o meu marido sempre fez isso. Nossa, a minha esposa sempre fez aquilo. E você não aprendeu até hoje? O errado é você que tem que mudar.
Se você não consegue mudar outra pessoa, mude a si mesmo. Segunda dica, às vezes é preferível ter paz do que ter razão. Também é algo fundamental. Às vezes a gente se perde com tantas discussões desnecessárias, querendo mostrar quem tem razão, querendo mostrar quem está certo. Às vezes, mas se for um caso assim mais sério, por exemplo, na educação de um filho, uma decisão muito importante, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Você tem mesmo que delongar ali um diálogo, não discussão, não briga, mas a conversa tem que se prolongar. Agora, algumas outras questões mais pontuais, mais simples, não é? Eu, particularmente, não gosto de tapete no chão, me incomoda. Eu passo ali, tropeço, minha esposa gosta. Eu, Flávio, particularmente, não gosto de flores, né, assim, muitos enfeites no quarto. A minha esposa gosta. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Por que é que eu vou, sabe, me estender com discussões que não vão chegar a lugar algum? Eu não consigo mudar o gosto dela. Então, eu prefiro ter paz. Ah, tá bem, tá tudo bem. Ah, tá certo. Seja adulto. Seja adulta, amadureça. Essas coisas a gente deixa para lá em vista da nossa paz, em vista do nosso matrimônio. Lembre-se sempre, a gente não casa para ver se dá certo, a gente casa para fazer dar certo. E o matrimônio, fazer o matrimônio dar certo, é algo ativo, não é passivo. Ah, eu sento e espero, como se o matrimônio dar certo ou dar errado, seria assim uma obra do acaso, uma consequência natural. Não é. O matrimônio ser próspero exige esforço. Eu faço o matrimônio dar certo. Eu me esforço para que ele dê certo. E aí, claro, passam por essas dicas que eu estou trazendo para você. Terceira dica, seja o primeiro a pedir perdão. Meu Deus do céu. Seja o primeiro a pedir perdão, não importa quem esteja errado. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Isso é bíblico. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Isso eu aprendi com a minha esposa, graças a Deus. Louvo e agradeço a Deus por esse ensinamento que ela me deu, além de tantos. Pedir perdão é uma arma que exorciza Satanás de uma forma assim indescritível. Independentemente de quem está certo, quem está errado. Eu e minha esposa temos nossos defeitos, nosso casamento não é perfeito, mas graças a Deus isso eu posso testemunhar e bater no peito e dizer para todo mundo. Aqui em casa a gente não fica de um dia para o outro brigado, desentendido, não fica. Graças a Deus, eu vou fazer 10 anos já de casado, não fica. Brigou, teve alguma discussão, porque tem mesmo, obviamente tem, não é? Quem é que não discute marido e mulher? Mas não importa quem está certo, quem está errado. Passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a cabeça esfria, ou ela toma a iniciativa, ou eu. Não importa quem está certo. Meu bem, me perdoe. Flávio, me perdoe. Daniele, me perdoe. Eu estava errado, estava com a cabeça quente. Isso faz assim, ó. É um exorcismo. Por isso que a palavra nos fala, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Porque às vezes uma sementinha desse tamaninho, uma semente maligna, que é lançada no coração, se não é arrancada de imediato, e passa um dia, e passa outro, e vai crescendo, e lá na frente, o casal se separa, não se fala mais. Quantos casais não conversam? Por algo que aconteceu lá atrás, uma coisinha desse tamanho que hoje está gigante. Então faça essa experiência, meu irmão. Isso também só depende de você. Todas essas dicas que eu estou trazendo aqui, você consegue implementá-las sozinho. É claro que se marido e mulher, os dois, seguirem essas dicas, os frutos serão muito maiores e melhores. Isso é óbvio. Mas tudo que eu estou trazendo aqui, não adianta você choramingar. Ah, eu queria fazer meu casamento dar certo, mas minha esposa não colabora. Ai, meu marido não colabora. Tudo que eu estou ensinando aqui depende só de você. Isso é bíblico, é palavra de Deus. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Aconteceu alguma coisa, vai lá e pede perdão.
Independentemente de quem está certo, quem está errado, isso expulsa o demônio da sua casa. Ele morre de medo, ele foge, ele sai correndo. Faça essa experiência e depois você vai me contar. Quarta dica: não fique olhando a grama do vizinho. Já ouviu falar que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então não fique olhando a grama do vizinho. A aparência sempre verde dela é uma farsa. Isso não existe. Não existe casamento perfeito, corpo perfeito, sexo perfeito, pessoa perfeita. Às vezes a gente cai nessa armadilha terrível do maligno. Porque, obviamente, a minha esposa tem defeitos, assim como eu tenho. Defeitos físicos, defeitos intelectuais, morais. E aí, às vezes, você olha de longe. De longe, tudo parece muito bonito. Olha só, tem lugares, inclusive, atrações turísticas. Eu já passei por isso. Hoje eu não viajo mais, mas quando eu era quando eu era jovem, perdão, tinha ali férias. Hoje eu nem sei mais o que é férias. Trabalho 365 dias por ano, mas enfim. Quando eu era jovem, viajava. E muitas vezes você olha pela internet, nossa, que lugar bonito. E quando chega lá é uma decepção. Quantas mulheres, às vezes, né? Eu digo mulheres porque eu sou homem. E aí você olha, nossa, que mulher bonita, deve ser tão inteligente. Claro que hoje eu já não penso mais assim porque eu não fico olhando, né? Mas quando eu era solteiro, estou falando de quando eu era jovem solteiro. Aí você vai conversar com a mulher às vezes não sabe, o básico do básico. É uma mulher que não tem fé, é uma mulher que não tem educação. Por fora é um corpo maravilhoso, mas não tem qualquer tipo de atrativo interno. Ou quando tem atrativo interno, tem um defeito físico, ou quando não tem defeito físico e não tem problema interno, é a família que é terrível, e a família da mulher também você tem que avaliar muito bem avaliado, porque senão ela dificulta a sua vida de uma forma terrível, não é? Enfim, não existe pessoa perfeita. Não existe. Pare de ficar olhando a grama do vizinho. E aí vai assim uma dica, para além disso que eu estou dizendo aqui, pela questão da pureza também. Não fique olhando. Nós, seres humanos, somos conduzidos pelos sentidos. Isso é óbvio, não é? Então, eu, Flávio, posso dar também o meu testemunho pessoal. Eu sou casado há 10 anos e a mesma atração que eu sentia pela minha esposa há 10 anos é exatamente a mesma que eu sinto até hoje, graças a Deus. Por quê? Eu não fico olhando outras mulheres. Existem outras mulheres bonitas por aí? Sim. Passou perto de mim, eu abaixo a cabeça. Estou na rua, tá vindo uma mulher ali, principalmente com roupas provocantes, abaixo a cabeça, olho para cima, viro de costas, onde quer que eu esteja. Na internet, então, nem pensar. Não sigo ninguém que se mostre, bloqueio tudo, não quero qualquer tipo de contato. Vale preservar o meu matrimônio, vale preservar a minha pureza. Pelo mesmo motivo, se você ficar só olhando, é claro que você vai encontrar alguém com uma barriguinha mais bonita, com um peitoral mais trabalhado, o seu marido, não é? Com os braços mais fortes. O outro é mais rico, o outro é mais se veste melhor. Pare com isso, pare com isso. Você casou, então é o seu marido que você tem que olhar. Você casou, é a sua esposa que você tem que olhar. Quinta dica: cuidado com a falta de tempo. Filhos, trabalho, etc. Tire um tempo para fazer algo exclusivamente a dois. Também o risco terrível que nós corremos, dessa pressa toda que nós vivemos. Você já acorda atrasado, dorme atrasado, e vem os filhos e o trabalho, e etc, etc. E o celular, muitas vezes, né, naquele tempo pequeno de lazer que você tem, em vez de conversar com o seu marido, com a sua esposa, a pessoa prefere ficar ali no celular, né, passando os videozinhos, e o matrimônio indo para o espaço, indo para o buraco, e a pessoa não dá manutenção. O matrimônio precisa de manutenção, manutenção constante. Como eu disse ainda há pouco, não é ver se dá certo. Ou, nossa, meu casamento deu certo por acaso, por sorte. É manutenção, é diário. Então coloque na sua rotina também esse tempo exclusivo para você, marido e mulher. Sexta dica também fundamental.
Faça pequenas orações ao tocar o seu cônjuge. Se possível, tire também um tempo para rezar com ele. Então, rezar a dois é importantíssimo. O próprio Senhor Jesus nos fala no Evangelho. Quando duas pessoas se unem debaixo do céu para pedir, seja o que for, lhe será concedido. Então, duas pessoas rezando é de uma força, de uma grandeza indescritível. Você e seu marido, você e sua esposa rezando pela família, pela vida financeira, pelos filhos. É algo que alcança de Deus uma graça indescritível. Mas, independentemente disso, e até porque muitas vezes o seu cônjuge não quer rezar, seja marido, seja mulher, às vezes você quer, mas o outro não quer, tenha este hábito. Também é algo assim que eu posso testemunhar os milagres que eu vi e vejo na minha vida desse tipo de oração. Encontrei com a minha esposa, como estou aqui no escritório, daqui a pouco eu subo, vejo a minha esposa, dou um abraço nela, não preciso fazer aquela oração de cura e libertação, como na renovação carismática católica, né? Não sei o quê. Que eu também já participei e participo, graças a Deus. Mas reza uma Ave Maria, no silêncio do seu coração, sem a pessoa nem fica sabendo. Toca a pessoa, abraça a pessoa, segura na mão da pessoa, ela nem está sabendo. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós, é um perigo. Faça essa oração. Abraçou o seu marido, abraçou sua esposa, faça isso. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Já é uma oração. São José, valei-nos São José. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Faça essas pequenas orações na intenção do seu cônjuge. Você verá transformações indescritíveis por esse trabalho de formiguinha. Porque é uma oraçãozinha, né? Pequenina. Mas que você reza agora, aí reza de novo, aí reza amanhã, aí reza depois. E aquilo vai caindo no coração e vai transformando o seu marido, vai transformando a sua esposa, você verá. 7ª dica. Tenha cuidado, atenção, prudência, cautela, pelo amor de Deus, com as opiniões dos outros, principalmente dos parentes. Já vamos falar que parente que morde a gente? Cuidado! Eles não estão na sua pele, nem são eles que estão casados com o seu cônjuge. Pelo mesmo motivo, cuidado com quem você desabafa e expõe os problemas do seu matrimônio. Então, às vezes, você vai conversar com as pessoas e acaba falando com a pessoa errada. Nossa, lá em casa tá tão difícil com a minha esposa. Isso mesmo, não podia fazer isso com você, onde já se viu, falta de respeito e não sei o quê, e coloca a lenha na fogueira. Porque ela não está nem aí, não é ela que tem que voltar para sua casa. Não é ela que é casada com o pai e com a mãe dos seus filhos. Não é ela que fez um voto para Deus de permanecer fiel até que a morte separe. Não foi ela, então ela não está nem aí. Cuidado também com parentes, como eu disse. Às vezes vem, sabe? Nossa, porque onde já se viu, esse seu marido não presta, a sua esposa não te merece, a sua esposa não te dá valor, porque você trabalha tanto e etc. Tinha que te reconhecer mais, seu marido não te valoriza, seu marido fica flertando com outras pessoas. Palavras diabólicas. Não dê ouvidos. Depois essa pessoa ela te fala, vira as costas e vai lá para a vidinha dela. E é você que ficou ali com aquelas minhocas na cabeça. E se você escutar o que ela disser, é você que vai acabar com a sua vida. Aí é você que vai acabar com o seu matrimônio, com a sua família. Por, palavras diabólicas que você escutou de alguém que não está nem aí para você. Que tem a vida dela. Quem vive a sua vida é você. Quem é casado com o seu marido, com a sua esposa, é você. É você e o seu marido, é você e a sua esposa que tem que se entender. As pessoas de fora são pessoas de fora. Nem seu pai, nem sua mãe tem direito de dar opinião no seu casamento. Não tem. Por isso que a palavra nos fala.
O homem deixará seu pai e sua mãe. E o homem, obviamente, a mulher também, né? Deixará para lá seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Nem pai, nem mãe, nem filhos. Quem resolve as questões do casal é o casal, ponto final. Então, cuidado com essas palavras diabólicas que chegam até você. 8ª dica: não dê munição para o demônio usar contra você. Ele está sempre ao seu redor, pensando meios de te perder. Portanto, cuidado com as suas atitudes e principalmente com as suas palavras. Então, também tem muitas pessoas que têm esse costume de reclamar do cônjuge. Chega às vezes ali numa roda, num boteco, numa roda de lavadeiras, e fica ali: nossa, eu não aguento mais a minha esposa. Ah, eu não suporto o meu marido. Ah, porque fez isso. Ah, porque fez aquilo. As pessoas estão ouvindo, mas os demônios também. Nós não conseguimos enxergar porque não temos visão espiritual, mas ao nosso redor os demônios estão aqui. Eles não conhecem o que está no nosso coração, não leem o nosso pensamento, mas escutam o que a gente fala. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas atitudes. Isso serve para tudo, né? Tanto para discussões em casa, para pureza. Estou dizendo, né? Eu estou andando na rua, passa uma mulher, eu estou olhando assim, ó. Nossa! Estou dando todos os sinais para o diabo me tentar. Então seja atento, seja prudente. Não dê munições para o diabo. Muitas coisas. Já ouviu falar que em boca fechada não entra mosquito? Muitas coisas. Guarda para si. Tente falar com alguém, vai diante do Santíssimo. Também não fale em voz alta, porque os demônios também estão ali para te escutar. Mas olha para Jesus no sacrário. Conversa com ele, abra o seu coração. Jesus conhece, consegue escutar o que está no seu coração. Fala com ele. Se derrame nos braços do Senhor. Ele é aquele que te ama de verdade, que te conhece de verdade e que jamais vai te dar conselhos ruins. O Espírito Santo só vai te aconselhar aquilo que é bom para você, aquilo que é o melhor para você e para o seu matrimônio, pode ter certeza disso. 9ª dica: faça da sua casa um lugar agradável. Torne a sua companhia agradável e o seu cônjuge naturalmente virá para mais perto de você. Eu me lembro muito bem do Monsenhor Jonas Abib, numa palestra que eu assisti dele, falando para casais justamente sobre isso. Como é que você quer que a sua esposa fique perto de você se você só trata ela mal, só grita com ela, não elogia, não reconhece os seus feitos? Que chatice! A mesma coisa vale para as esposas. Nossa, que não sei o que acontece. Meu marido foi trabalhar e não vem para casa, sabe? O trabalho acabou 6 horas, já são 7h30, ele não chegou. Mas claro, quando ele chega em casa, você, ó... Ah, porque a casa está suja, tem que pintar a parede. Ah, porque a conta de luz. Ah, porque o filho fez isso. Ah, você que não presta. Ah, você não sei o que. E xinga, e cobra, e cobra. Ninguém vai querer ficar perto de você, ué. As pessoas não gostam de ficar perto de mim. Você é uma pessoa agradável? Você é uma pessoa... Você gostaria de... Às vezes nem você quer ficar perto de si, que dirá os outros, não é? Então faça da sua casa um lugar agradável. Seu marido, sua esposa chegou em casa, receba com alegria. Também o Monsenhor Jonas, já um santo canonizado aí, se Deus quiser. Ele dizia: os problemas são meus, a minha cara é dos outros. Guarda isso com você. Os problemas são meus, a minha cara é dos outros. Às vezes eu estou cheio de problemas, mas isso não me dá o direito de ficar, sabe, com a cara fechada, carrancudo. Tem gente que só de você olhar para a pessoa você fica com medo. Então, assim, eu às vezes estou com problemas, como todos nós temos problemas. Mas chega perto da minha esposa, eu olho para ela, principalmente porque agora ela está grávida, e eu preciso dar um suporte ainda maior para ela. Ela está cansada. Eu vou ficar ali, sabe, com a cara carrancuda, desfigurado. Eu também estou cansado, mas eu faço esse esforço. Chego para ela sorridente, e aí, como que você está? Tudo jóia? E não sei o quê. E transmito paz, e transmito calma.
o que acontece? Naturalmente ela vem, me abraça, descansa em mim, se sente acolhida, se sente protegida. Se eu quero que ela fique perto de mim, seja alguém agradável, tem que ser alguém agradável. Então pense nisso, na sua casa, no seu jeito de ser, naquilo que você fala. Tenha compreensão um com o outro. Homem e mulher, os dois são feitos de carne. Os dois são frágeis. Eu preciso da minha esposa precisa de mim. É um ajudando o outro. Ninguém tem superpoderes. Se você se cansa, eu também me canso. Se você fica triste, eu também fico. Ninguém tem superpoderes. Um precisa do outro. E por fim, 10ª dica. Seja mais impassível. O que é impassível? Eu não me deixar influenciar tanto pelas coisas que acontecem externas. Tenha resiliência e confie em Deus. Se neste momento o seu cônjuge não corresponde aos seus esforços para fazer o seu casamento dar certo, mesmo assim continue oferecendo o seu sacrifício a Deus e fazendo a sua parte. No momento certo, Ele agirá. E também posso dar o meu testemunho pessoal em relação a isso. Quando eu me casei, quantas coisas eu não conseguia falar com a minha esposa de uma forma que ela entendesse. Eu falava, mas eu falava A, ela não entendia B. Eu falava B, ela não entendia C. Eu não conseguia falar uma linguagem que ela compreendesse. E isso só gerava mais discussão. Até que um dia o Senhor falou comigo: Flávio, você quer que eu fale com ela no seu lugar? Quero, Senhor. Então silencie. Se cale, saia um pouco de cena para eu atuar. Eu vou atuar no coração dela. Então, preste atenção. Omissão é uma coisa, submissão a Deus é outra. Então, eu estou vendo um problema com a minha esposa, com meu marido, não ajusto porque eu não estou nem aí, eu sou omisso. Às vezes sou egoísta, não estou nem aí com a vida do outro, e isso não deve ser feito. Mas às vezes, depois que eu já me esforcei, eu faço. Às vezes meu marido, minha esposa tem um vício, tem um problema, tem um defeito que eu não consigo resolver. Coloque nas mãos de Deus. Ofereça esse seu silêncio, esse seu sacrifício de permanecer em silêncio, permanecer confiando. Ofereça a Deus. Saia de cena para que Ele atua. Se submeta. Não seja omisso, mas se submeta. Assim como aconteceu na minha vida, e graças a Deus, o Senhor mudou muitas coisas no meu casamento, mudou muitas coisas na minha esposa, sem eu falar, sem eu agir, apenas pela minha submissão. E claro, pela parte dela também me transforma, me muda constantemente para que eu seja um marido melhor. Faça isso e você verá a ação de Deus intervindo no seu matrimônio. E agora, se você gostou dessas dicas, se você vai implementá-las de alguma forma no seu matrimônio, e principalmente se você é casado e quer um matrimônio santo, quer um matrimônio ainda melhor a cada dia, escreva aqui nos comentários o nome do seu cônjuge. Você assistiu até o final? Escreva aqui nos comentários o nome do seu marido, o nome da sua esposa, que eu me comprometo a rezar com vocês diariamente, para que o casamento de vocês seja cada vez mais abençoado, a família de vocês cada vez mais abençoada em nome de Jesus. Então escreva aqui nos comentários e, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Eu tenho certeza absoluta que existem muitos casais nesse momento precisando receber essas dicas, precisando receber essa catequese, precisando receber essa bênção, essa luz do Espírito Santo. E para isso eu conto com você. Eu estou aqui fazendo a minha parte, gravando esse vídeo, e agora eu preciso de você para deixar o seu like e compartilhar este vídeo nas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp. Compartilhe este vídeo, eu tenho certeza que quem recebê-lo vai ficar muito feliz. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.